boa noite. Neste mês de novembro, a nossa casa, Rede Século XXI, está em festa. A Associação do Senhor Jesus completa 40 anos de história. Foram anos de luta, de inúmeros desafios, mas também de muitas conquistas. Mas você sabe como tudo isso começou? Sabe quem idealizou esse projeto? Para contar um pouquinho dessa história, a Ação Nacional recebe hoje duas pessoas muito especiais e que têm experiências incríveis para contar para a gente. Horácio Cabadeiro, diretor de operações da Rede Século XXI, tem 33 anos de associação, mais 2 anos também aí, que ele já vai contar o que são esses 2 anos. E Denis Derquian, ator que interpretou Jesus em dramaturgias produzidas aqui na Associação do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, meus amigos, vamos contar muita história hoje. Seja bem-vindo, Horácio, parabéns por esses 40 anos, por fazer parte desta história. Seja bem-vindo, Denis, parabéns também por fazer parte desses 40 anos de história. Obrigado. Obrigado. Uma lenda viva aqui também. Estamos aqui, né? Aliás, antes de começar o programa, aqui era só resenha, era só bate-papo, relembrando muitas histórias. Vocês falavam antes, no momento da vinheta até, nesse estúdio que estamos gravando a Ação Nacional, algumas dramaturgias foram gravadas também, importantíssimas, aliás, né, Horácio, Denis? Sim, eu estava lembrando justamente que esse estúdio, que é Estúdio 2, que nós chamamos aqui dentro da TV Século XXI, o cenário inteiro estava montado o templo de Jerusalém. Aqui ficavam o Caifás, os sumos sacerdotes, e foram muitas e muitas cenas que o Denis, interpretando Jesus, participou aqui com o saudoso Jonas Mello, né? Jonas Mello foi o Caifás. Na verdade, houve uma evolução, né? Tão grande, porque a gente, quando começou, o estúdio todo era nosso, né? Sim. Agora está subdividido, porque tem muitas coisas acontecendo, mas aqui aconteceu muita coisa. Ô, Denis, você tem frequentado bastante aqui a associação nos últimos dias, né, nos últimos tempos aqui. E cada lugarzinho que você frequenta da casa, assim, literalmente é um filme na sua cabeça? Poxa, aqui eu fiz isso, aqui eu fiz aquilo. Ah, a gente vai lembrando, né, Horácio? Bom, Horácio não saiu daqui, né, mas eu que saí e volto sempre, né? A gente, cada vez que volta, a gente se surpreende com a evolução e com as coisas vão acontecendo. E a gente vai relembrando de cada detalhe. Não, aqui tinha uma lareira, aqui tinha não sei o quê, aqui tinha o cenário tal e tudo mais. Então é uma delícia você estar retornando e revivendo essas coisas maravilhosas que aconteceram aqui. Ô, Denis, e mesmo quando você esteve longe, aqui a gente fala que é aqui da casa, você relembrava com carinho, pensava aqui na gente, como é que era? O personagem tem um significado muito grande, né? Foram muitos anos de trabalho, né? A gente gravou praticamente tudo, né, Horácio? Sim, gravou os Evangelhos, gravou a Última Semana, gravou Ele Vive, que é pós a Semana Santa, né? Isso. Então foram muitas cenas, muito tempo, né? Eu acho que mais de 8 anos, né? Eu não lembro, né, Horácio? Mais ou menos esse tempo. Então a gente consegue, a todo momento, estar relembrando de algum fato, de alguma coisa que ocorreu aqui. Eu lembro uma coisa com o Denis, né, que como ele falou, nós estamos colocando o Evangelho, Jesus, né? A interpretação de Jesus sempre é muito importante para nós, porque estamos levando a palavra de Deus para as pessoas, né? E eu lembro um fato, né, Denis, que você mesmo contou para nós que você estava no banco, né? E que a pessoa chegou aqui, Jesus se ajoelhou aos pés do Denis, para você ver como a presença de Jesus é muito marcada. Isso aconteceu mesmo. Foi uma senhora que ela me viu e saiu da fila. Eu estava na fila, ela saiu, ela ficou me olhando, falou, não é possível, né? Você se ajoelhou dentro. Foi minha senhora, pelo amor de Deus. Então, para você ver mas a como importância. era forte, né? É o personagem que a pessoa confunde muito a realidade marcante, com né? Está muito Ô, Denis, e você tem que passar muito por isso, né, dessa coisa da pessoa, essa história acho que é emblemática para você, né, mas o ator ele passa muito por isso, né, das pessoas às vezes confundir, alguns atores falam que sofrem uma barbaridade e tal. Eu tive a oportunidade de fazer personagens não tão bons, né? E aí fiz alguns personagens que marcaram também, mas como vilão, né, como o anti, né? E as pessoas confundiam na rua. Sim. Em banca de jornal, uma mulher me bateu com o jornal. Você não pode ser assim com a sua mãe. Aí você fala assim, concordo com a senhora. Vamos fazer o seguinte, então.
Vamos dar uma olhada num VT e nós vamos contar muita história. O Denis vai falar como que surgiu realmente a ligação dele com a associação, o Horácio também. E nossa equipe de jornalismo produziu uma série sobre os 40 anos da Associação do Senhor Jesus. Na primeira reportagem, a Renata Moreto mostra como surgiu o sonho no coração do padre Eduardo de evangelizar pelos meios de comunicação. Associação do Senhor Jesus, 40 anos, evangelizando o Brasil. Você tem ou já teve um sonho na vida? Casar, ter filhos, viajar para algum lugar, conseguir um bom emprego? O padre Eduardo tinha um sonho, aliás, vários, mas o maior deles começou há 40 anos. Anunciar a palavra de Deus pelos meios de comunicação. Era o início da Associação do Senhor Jesus. A criação da Associação do Senhor Jesus foi uma inspiração. Porque durante os anos 70 eu pregava a palavra de Deus pelo Brasil inteiro e eu fiquei cansado de tanto viajar, de tanto pregar. E veio a inspiração que é a seguinte: se Jesus estivesse aqui, ele estaria na televisão. E veio o desejo forte de entrar na televisão. Pelos telhados e anunciai o Evangelho a toda criatura. A inspiração veio dessa passagem do Evangelho de São Marcos. Mas era uma missão e tanto, entrar na televisão com conteúdo religioso, algo inédito no Brasil. Sabe qual a primeira atitude do padre Eduardo? Anunciar por onde ele passava pregando retiro que teria a própria emissora de TV. Irmão Luiz, irmã Nelly e eu, nós saímos de carro com bíblias, com livros de cântico e começamos a pregar e falar para as outras pessoas. Nós queremos fazer uma produtora de televisão, nós queremos entrar na televisão e todo mundo aplaudia e dizia, isso mesmo, vai. Eu comecei a pedir apoio deles. Vocês estão dispostos a apoiar isto? E disseram sim. Conseguimos nomes de pessoas, amigas, começamos a comunicar com eles, começou a entrar uma verbinha e aceleramos. E nunca paramos. 40 anos, nunca paramos. Você ouviu os 3 nomes que o padre citou? Irmã Nelly, Irmã Cecília e Irmã Luísa. As 3 religiosas acreditaram desde o início que a Associação do Senhor Jesus era um sonho possível, inspirado pela divina vontade. Irmã Nelly e Irmã Cecília hoje são intercessoras no Reino dos Céus. Irmã Luísa dedica a vida à associação. E os desafios sempre foram bem grandes. Todo fim de semana nós íamos para alguma parte do Brasil, ou perto ou longe, para fazermos um fim de semana de oração. Sexta-noite, sábado e domingo o dia todo. Voltávamos domingo à noite, voltávamos para casa e nos preparávamos para outro fim de semana. E o que parecia tão difícil, tão distante, começou a tomar forma de uma maneira bem humilde, em uma garagem emprestada em uma paróquia na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Mas o padre Eduardo, já via tudo do jeitinho que é hoje. Com a palavra, quem faz parte dessa obra desde os primeiros dias. Ele falava, nós vamos anunciar Jesus em rede nacional. Desde o início, desde a época que era numa garagem, que não tinha nada, ele falava isso, né? E o nosso sentimento, o meu sentimento, né? Era um misto de, assim, às vezes, puxa, é isso mesmo, tal, ou às vezes, eu não acredito, entendeu? Porque a gente ali numa garagem, não tinha nada. Eu ouvia o padre Eduardo falar e eu falava assim, não, o padre Eduardo está fora, né? Porque Brasil, ele é americano, ele não está entendendo ainda como é difícil, né, aqui no Brasil, um projeto grandioso desse. Ouvia, mas dentro de mim eu falava, é loucura. O padre está louco, né? Mas quanto mais a gente falava isso para ele, mais ele afirmava, né? Naquele tempo ele já falava como está hoje. Um ardor no coração.
nada mais foi necessário para que o sacerdote jesuíta desbravasse o mundo da comunicação católica no Brasil. São 40 anos transformando a vida de milhões de pessoas. Tá aí a história, esse sonho, que coisa linda, realmente emocionante. E Horácio, quando a gente estava acompanhando aqui o Vicente falando, que é funcionário aqui da casa, será que esse padre não está maluco tal? E você nessa história toda? Porque você viveu tudo isso também, né? Vivi também, graças a Deus, participei, tive a oportunidade de participar disso. Justamente, tudo muito... As pessoas falavam, pô, esse padre é louco, falava mesmo. E tudo foi graças a Deus. Por exemplo, quando conhecia o Padre Eduardo, já estava na Padre Vieira, né? Tinha acabado, queria a Padre Vieira. E depois ele estava pensando no Centro de Produções Século XXI, que estamos hoje aqui, é complexo, né? Aqui em Valinhos. E eu cheguei a ver a maquete, o pessoal falava, nossa, padre, isso aí é um elefante branco, padre. Nós estamos falando nos anos 90, pré-real, inflação de 80%. Então, as pessoas falam, como vai construir isso, padre? Como vai fazer isso? É loucura. Realmente não vai conseguir. E tudo isso, para a gente, hoje nós podemos falar, é a graça de Deus atuando através do Padre Eduardo e das irmãs e de todos os sócios que mantêm essa obra. Então, é uma realidade. Certo. Horácio, para terminar, tá certo que a sua história aqui, a sua ligação com a associação é muito grande, mas para a gente fechar o bloco, como que iniciou a sua história aqui dentro, de 33 mais 2? É a seguinte, eu sempre tive a graça de trabalhar dentro da igreja, né, com a renovação carismática. Sim. Isso aqui, o Padre Eduardo trouxe a renovação carismática para o Brasil, né? E eu tive a oportunidade de conhecer ele, foi para o meu país. Aí eu conheci ele e num encontro, ele foi jantar, inclusive em casa, né, de trabalhar com um sacerdote responsável lá do Paraguai. Sim. E ele me convidou para vir fazer um estágio aqui. Mas esse estágio, se vão 35 anos desse estágio. Aí ele me enviou para os Estados Unidos também para estudar evangelização. Sim. E aí voltei para cá e como não tinha nada no Paraguai naquele momento, fixei raiz aqui realmente aqui no Brasil. Sim. Então estou desde aquela época estou junto com o Padre Eduardo e a irmã Luísa. Realmente para você também é uma história muito vitoriosa, porque você saiu do Paraguai, garoto ainda, né? sem emprego ou dando um tiro no escuro, e você se fixaram aqui. Mas aí entra a fé. Uma coisa que naquele momento estava, da evangelização 2000, se falava muito, e o Papa falava, João Paulo falava, ir buscar águas mais profundas. E aí vi aquele mar imenso, falava, vou mergulhar nisso aí, vou procurar isso também. E vim, acreditando realmente que Deus ia guiar esse caminho. Ah, deu certo, deu muito certo. Muito legal, muito bom este primeiro bloco aqui do Ação Nacional. A seguir, hein, vamos ver como foram os primeiros passos, os primeiros anos de trabalho da Associação do Senhor Jesus e a estreia do primeiro programa católico da TV brasileira, o Anunciamos Jesus. O intervalo é muito rápido. Voltamos com o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje, os 40 anos da Associação do Senhor Jesus. Eu estou aqui com Horácio Cabadeiro, diretor de operações da RS21, e com o Denis Derquian, ator que interpretou Jesus em dramaturgias aqui na nossa associação. Olha só, já mostramos como surgiu o sonho desse projeto no coração do Padre Eduardo de evangelizar o Brasil pelos meios de comunicação. Agora nós vamos ver como foram os primeiros anos de trabalho e evangelização. São 4 estúdios, mais de 40 programas no ar na TV, programação exclusiva para a internet, milhares de revistas enviadas aos sócios no Brasil e no mundo e uma igreja em construção. E pensar que tudo isso começou aqui nessa garagem, um espaço pequeno, mas que já carregava o coração da Associação do Senhor Jesus. O desejo de evangelizar pelos meios de comunicação. Eu senti que era a vontade de Deus. Eu estou convencido, se algo é a vontade de Deus, Ele dá graça de fazê-lo. Porque eu ouvi dizer que lá nos Estados Unidos, grupos católicos, carismáticos, estavam começando a fazer isto. Então eu disse, eu quero conhecer o que eles estão fazendo
para a gente fazer aqui no Brasil? Para entrar na TV era preciso dinheiro. E mais uma vez o Padre Eduardo mostrou por que era pioneiro. Ele acreditava tanto que tudo daria certo que começou a pedir ajuda nos retiros que pregava. O padre saía pelo Brasil pregando com as irmãs, pregava retiros da renovação carismática, impondo as mãos, clamando o Espírito Santo. Essas pessoas eram transformadas, ficavam cheias de amor, queriam ajudar. E essas pessoas que nós íamos cadastrando, ele trazia os nomes, as pessoas telefonavam, era muito por telefone, por carta, pedindo para ser sócio. Cada sócio que chegava recebia mensalmente em casa o folheto Anunciamos Jesus, um conteúdo espiritual para toda a família. Conteúdo que até hoje o sócio recebe de presente, mas agora com a revista Brasil Cristão. E o Padre Eduardo citou que gostaria que esse folhetim fosse substituído por uma revista, cujo nome ainda não sabíamos qual seria, que depois acabou sendo escolhido pelo Padre Eduardo, o Brasil Cristão. 2-3 meses depois, a revista já estava sendo enviada aos nossos sócios. Foi um gol maravilhoso, vamos chamar assim. A revista surgiu porque mais e mais sócios chegavam. O dinheiro de cada um deles foi fazendo a Associação do Senhor Jesus crescer. O sonho do Padre Eduardo de entrar na TV começou a ganhar forma. Sempre foi muito colaborativo o nosso trabalho. Nós éramos poucos, mas colaborávamos muito entre nós. A gente tinha uns grandes encontros, a gente ia, carregava livros, preparava toda a distribuidora, a livraria e depois continuava a parte da TV. Na época nós tínhamos, como falei, uma câmera só e poucos elementos. A gente fazia tudo acontecer com esses poucos equipamentos e o Anunciamos Jesus acontecia. Anunciamos Jesus, vai para o ar. Então, quando falaram que ia ter um programa na TV, eu não acreditei. Nós não acreditamos que na TV, um programa pregar. Nossa. E aí, primeiro Anunciamos Jesus, que a gente assistiu, eu não assisti nada, só chorava de emoção, sabe? Foi logo cedinho a gente lá assistindo, só chorava de emoção. O primeiro programa católico da TV brasileira está no ar até hoje. E assim como tudo o que acontece na associação, ele só foi possível graças à providência divina. A dona Terezinha e o Dr. Glauco iam fazer 25 anos de casados, era um casal de Campinas muito querido. A dona Terezinha ainda vive, o Dr. Glauco faleceu. E eles iam viajar porque eles completavam 25 anos pelo seu matrimônio, e aí eles souberam da nossa associação. Eles deixaram de viajar e com esse dinheiro nós compramos a primeira câmera e o primeiro monitor. O milagre que sustenta essa obra se manifesta todos os dias, no amor de cada sócio pela Associação do Senhor Jesus e de cada funcionário, voluntário e apresentador pelos nossos sócios. Em 40 anos, nunca perdemos o objetivo principal: anunciar Jesus. E partilhar também. Doar conhecimento para quem quer transformar vidas pelos meios de comunicação. Nós fomos abençoados. Eu acredito que a bênção de um tem que ser a bênção dos outros. E conseguimos partilhar nossas experiências de como levantar fundos, como ter amigos, como comunicar com as pessoas para muitas outras entidades. Porque é dando que se recebe. Tá, e durante o VT, Horácio, é o seguinte, eu anotei algumas coisas e algo me chamou a atenção que você mesmo disse. Éramos poucos, mas fazíamos muito, né? Sim. Às vezes existia uma precariedade com relação à instalação, em relação à estrutura, mas vocês faziam algo... Fazemos acontecer, realmente, e todos nós, né, cada um de nós, éramos, como falei, mais poucos, equipamentos eram poucos, porém, tudo era com muita garra. Sim. Nós fizemos os cenáculos, você viu algumas imagens, temos lá uns cenáculos, a gente ia, poucos equipamentos, sofridos muitas vezes, frios lá, mas era tudo para evangelizar. E realmente, hoje podemos ver os frutos, nós estamos falando aqui de 40 anos, não estamos falando de 10 dias, uma semana, não,
Estamos falando de 40 anos de realmente de trabalho árduo. Sim. E evangelização, o mais importante. E a gente estava conferindo algumas imagens e também a gente batia um papo aqui sobre os cenáculos, né? E o Morumbi com 100 mil pessoas, Denis caracterizado como Jesus. Como que era essa loucura? Porque hoje nos estádios do Brasil, hoje a gente não se coloca, 100 mil pessoas não vão mais aos estádios, né? É difícil, hoje elas viraram arenas, né? E com 100 mil pessoas no Morumbi, um trabalho ainda precário, vocês transformando, evangelizando. Como eram esses cenáculos, Horácio? Pacaembu, Morumbi? Nós tivemos aí, eu tive a graça de participar de vários cenáculos no Morumbi, que era o centro. Depois passaram para outros, quando o Morumbi passou de 100 mil, não podia mais ter 100 mil pessoas. Sim. Aliás, foi o último evento grande com 100 mil pessoas, foi o cenáculo. Nem futebol, acho que foi o cenáculo mesmo. Aí já foi diminuído a capacidade e passou para outros estádios ao longo dos anos. Mas no Morumbi, como você mencionou, estamos falando com o Denis, foi uma ocasião também dessas minisséries, na qual o Denis participou também, e nós fomos levar lá, mostrar para aquele povo. O Denis foi caracterizado de Jesus. Foi de Jesus, Como é que foi, Denis? Para 100 mil pessoas? Mas é o que eu estava falando até no outro programa aqui. As pessoas, elas, de fé, sim, elas não me viam como Denis, me viam como o próprio Jesus, que era um negócio super interessante, entendeu? Isso é muito marcante, né? Isso aconteceu lá. Você vai desfilando para o povo e o povo reverencia você como o próprio Cristo. Quer dizer, isso para o ator é maravilhoso, né? Outra coisa que me chamou a atenção, e sempre, né, ou nas palestras, nos VTs, a irmã Luísa e o padre Eduardo, eles sempre falam do casal, né, que abriu mão de uma viagem para disponibilizar. Maravilha, isso aí é marcante. Inclusive, quando eu vinha no Brasil, é também marcante para mim, porque essa câmera estava funcionando ainda. Sim. Quando em 86, e o padre Eduardo, eu cheguei, não conhecia nada de equipamentos, e o padre Eduardo falou, toma aqui, aprenda a utilizar, a mexer na câmera. Ele me deu o equipamento e fiz as primeiras imagens com essa câmera, a primeira câmera que a irmã Luísa estava mencionando aí. Gravei, fui com o Maurício, com o Vicente e outras pessoas, fomos gravar. O padre Jonas, na época, era o apresentador do Anunciamos Jesus, fomos gravar em Cachoeira Paulista, em alguns lugares. E eu era câmera amador. Horácio, assim, às vezes, quando a gente fala, né, essa turma, esse pessoal que iniciou todo esse projeto com o padre Eduardo, às vezes vocês estão assim num bate-papo, seja aqui no refeitório, seja em algum lugar, seja num churrasco de amigos, vocês falam, caramba, cara, a gente começou, era aquela coisa, Padre Vieira, e hoje a gente está celebrando 40 anos, hoje virou um complexo, dramaturgias, várias revelações por aqui. A gente lembra com muita alegria. Nós temos aí muitos Você amigos. gosta, porque vira e mexe você leva foto lá. Exatamente. Eu sou meio eu gosto. Saudosista. Um sonho meu era realmente fazer acontecer um museu aqui na associação. Ele me mostrou coisas que eu nem sabia que existiam. Eu acho demais, cara. Eu acho sensacional. Eu guardo, acho porque a lembrança é importante. Sim, sim. Acho que faz parte. Um dia eu vou passar, mas as lembranças ficam. E a gente deixa para os outros realmente verem que é importante lembrar o passado, não como coisa ruim, é para aprender. E lembrar que tem alguém se sacrificou, alguém começou isso aqui. Então é importante essa lembrança. Por isso eu faço questão de guardar elementos, acervo, esse é um projeto legal, né, Horácio? Esse é um projeto bacana, muito legal mesmo. Eu gostaria, eu sempre falo para meus colegas, eu quero ter um museu aqui para colocar todas as coisas muito boas da associação. Vira e mexe, ele chega com o celular lá e vai passando de um para um. Não, ele me mostrou um dia desse. Esse aqui, assim, que é isso? Gente, foi o segundo bloco do Ação Nacional. Você vai ver no próximo, a seguir, os bastidores das grandes produções de dramaturgias feitas aqui na Associação do Senhor Jesus. Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. Estou aqui com Horácio Cabadeiro, diretor de operações da Rede Século XXI, Denis Derquian,
ator, estamos contando não só aqui no programa mesmo, mas nos intervalos também. Haja história aqui nos bastidores do Ação Nacional. E olha, é o seguinte, dia 16 de novembro a Associação do Senhor Jesus completou 40 anos e nós estamos contando um pouco dessa trajetória aqui no Ação Nacional. Agora eu te convido a relembrar as séries, novelas e minisséries produzidas aqui. E tem histórias de bastidores emocionantes. A dramaturgia tem sido uma graça, é uma vocação nossa de fazer isto. Jesus estaria fazendo dramaturgia, que nós estamos fazendo. Começamos com Irmã Catarina, depois muitos outros telenovelas. É a nossa vocação e vamos continuar cada vez mais no futuro. A dramaturgia ela tem uma chave especial. Ela tem uma chave muito especial porque, sem querer, ela hipnotiza e entra no coração da pessoa. Ah, Lucas, a dramaturgia entra mesmo no coração, viu? E quanta coisa nós já fizemos aqui na Associação do Senhor Jesus? Dramatizar a vida, morte e ressurreição de Cristo, por exemplo, foi um dos maiores desafios para a nossa equipe de dramaturgia. Mas também foi um momento de experimentar a presença de Deus. Por exemplo, a cena da vinda do Espírito Santo, onde tem muita questão técnica das línguas de fogo descendo, foi montado, né? Porém, nós fizemos ali um grande louvor antes da gravação e eu creio que grande número dos artistas que estão ali, se não todos, eu não posso afirmar todos, mas a grande maioria, pela reação que a gente viu, pela conversa que tivemos depois da gravação, foram batizados no Espírito Santo, sentiram a unção do Espírito Santo descendo na cena. A gente acaba penetrando demais na palavra, né? E o ator também, quando ele dá vida para o personagem, que ele empresta a vida para o personagem, que ele empresta, né? Ele acaba ficando, né, muito envolvido com o personagem. Então, coisas maravilhosas. De repente você está chorando, de repente você está rindo, de repente... E os sentimentos são muito fortes, muito verdadeiros. A Rita Maria, que você assiste no Mulher.com todos os dias, tinha outra função na década de 1990. Ela foi maquiadora e figurinista em várias produções. E era uma correria só, né, Rita? Tinha que preparar, às vezes, mais de 100, 200 chegamos a fazer de figurantes. Só que na hora de ir embora, o ônibus esperando, eles iam fazendo assim e fazia aquela pilha no meio do camarim de roupas usadas, suadas, sujas de terra, porque tinha, dependendo do contexto. E aí no dia seguinte eles iam usar novamente aquela roupa. E eu ia para casa, às vezes cuidar dos meus filhos, voltava, lavava durante a madrugada inteira, escondido da irmã Luísa, para ela não ver que eu estava lá, mas deixar tudo limpo, tudo em ordem, porque no dia seguinte os figurantes iam precisar. Isso acontecia a mesma coisa com os atores, né? Já se passaram tantos anos, mas os olhos da Rita mostram como foi intenso aquele período de gravação. Como era mais do que só um dia de trabalho. Você imagina preparar Jesus para ser crucificado? Para fazer as chagas, eu tinha que saber onde eram essas chagas, como elas foram feitas, de que forma a carne de Jesus estava machucada. E quando eu li isso, eu chorei tanto, eu chorei de pensar que Jesus sofreu aquilo por nós. Aquilo para mim foi uma dificuldade muito grande. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir fazer todas essas carnes levantadas. Então eu fui fazendo aos poucos, algumas com a técnica e fazendo as chicotadas, e eu fiz as 98. Foram 6 horas de maquiagem. Nos anos 90, os cenáculos lotavam estádios de futebol e ginásios pelo país. O Morumbi chegou a receber 100 mil pessoas, que passavam o dia em louvor e adoração. Lembra que o Lucas Bueno falou no início da reportagem que a dramaturgia entra no coração das pessoas? Foi um momento importante também, porque a dramaturgia nós levamos no cenáculo
quando tinha 100 mil pessoas lá no Morumbi, nós fizemos a volta olímpica com os atores e as pessoas aplaudindo e ovacionando aquele momento. Então são momentos marcantes. A dramatização dos evangelhos foi um marco para a Associação do Senhor Jesus. Mas são tantas produções especiais que fica difícil citar todas. São novelas, séries, minisséries sobre a vida de santos. A vida de Madre Paulina ganhou até o prêmio Clara de Assis da CNBB. Uma é que a vida dela realmente é fantástica, né? Então, se fizer isso bem feito, já é algo extraordinário. Cada declaração maravilhosa, realmente me chamou muito a atenção a maneira como a Rita contou a história da maquiagem, das 98 chibatadas. Eu queria falar com você, Denis, como que é representar Jesus? Essa emoção da Rita, ela passa para você também, ressurreição, a morte, tudo o que representa. Como que é para você, ao término destas cenas fortes, cenas impactantes, como que é para você, assim, como que fica o coração do Denis nesse momento? Como ficou na época? Bom, em primeiro lugar, a Rita é um instrumento de Deus, né? Ela, com certeza, ela foi usada, continuará sendo usada, porque ela é uma pessoa de Deus, de verdade mesmo, né? A dedicação da Rita com os atores, para comigo naquele período, é uma coisa impressionante, né? O carinho, a dedicação da Rita com todos nós aqui foi extraordinário. Quanto ao Jesus, como fazer Jesus, né? Nós atores somos convidados a fazer inúmeros personagens. A gente usa, às vezes, de alguns métodos, né, que aprendemos no decurso da carreira, mas com Jesus foi diferente. Porque para Jesus não tem método. Sim. Né? Eu simplesmente me entreguei a ele naquele momento e todas as vezes que ia fazer alguma cena, eu falava em silêncio com ele e falava assim, faça de mim o seu instrumento, entendeu? Sim. Então as coisas iam acontecendo, a emoção vinha e as coisas aconteceram assim. Não tem um método. Sim. Nunca usei de método para fazer Jesus. Tá. Eu sempre abri meu coração e falei, venha e faça a sua vontade, entendeu? Sim. É assim que eu realizei esse Jesus Cristo. Ô Denis, e esse trabalho, se traçarmos um paralelo com outros trabalhos, e você trabalhou em grandes emissoras, em telenovelas, esse trabalho foi assim o que mais te marcou, foi o mais impactante, assim? Até porque é uma obra temporal, né? É uma obra... Sim. E quando você faz um trabalho, né, nesse nível, dessa grandiosidade, passa a ser o trabalho mais importante da sua vida, entendeu? Sim. Porque outros personagens você fica lá, você faz uma obra fechada, às vezes é 1 mês, 2, 4, 3 e acabou, né? Agora, esse não, esse marca porque para sempre você vai estar em contato com ele, né? Não só pela obra, mas na vida, né? Sim, então, para mim, foi realmente esse Jesus, para mim, a maior personagem da minha vida. Antes de começar o programa, a gente falava aqui também, Catarina, né? Foi o primeiro trabalho seu aqui? Ah, foi. Foi a irmã Catarina e foi através da irmã Catarina que veio Jesus, né? Sim. Porque eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Opa! Na escadaria aqui do refeitório, né, Horácio? Estava um dia, depois do almoço, sentado com Miriam Rios, na escadaria. Sim. E passou por mim, irmã Cecília. E ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim, moço, você sabia que em meus sonhos Jesus tem o seu rosto? Aí eu fiquei olhando para ela e falei, é mesmo, irmã? E eu acho que ali já tinha um projeto, né, Horácio? Já, os evangelhos. Os evangelhos e tal, eu acho que foi ela que fomentou um pouco essa ideia de que eu fizesse o Jesus, entendeu? Sim. Acho que ela contou para o Padre Eduardo, acho que contou para o... Cáter, né? Entendeu? Eu acho que foi aí que nasceu a coisa de eu poder estar representando Jesus aqui. Que muito bacana. legal. Horácio, eu prestei atenção também numa fala do Padre Eduardo, que ele fala que dramaturgia é uma graça, é uma vocação aqui da associação. Exatamente, viu? Porque ela nasceu, o Padre Eduardo mencionou aí dos primeiros de Irmã Catarina. Eu lembro ainda um anterior, no programa Anunciamos Jesus, né, que é o primeiro programa que tem 40 anos dentro da casa.
quase 40 anos, né? Foi feita uma dramaturgia também. Foram as primeiras dramaturgias feitas dentro do programa Anunciamos Jesus. E foi marcante também. A partir daí, virou Irmã Catarina, que foi uma minissérie. E depois veio os mais importantes, acho, que foram os evangelhos, que nós fizemos os evangelhos fizemos os evangelhos separados e fizemos também a série. A última semana, que foi marcante, que Denis participou muito nesse, que é a última semana, 7 capítulos, Ele Vive, e assim Ele Vive era 1 e 2, né? 1 e 2, que era também a sequência desses programas. Mas uma coisa que eu quero lembrar um pouquinho, voltar um pouquinho para trás essa pergunta com o Denis, eu tenho 2 cenas que são marcantes também para mim. Eu acho que está na minha mente, na minha cabeça, assim. A cena da ressurreição de Jesus. Não sei se o Denis se lembra. Foi. Nós tivemos, era um outro estúdio também, que era outro estúdio, nós fizemos a própria tumba de Jesus, como se fosse a tumba, toda a pedra, tudo de tamanho natural. Foi muito, muito bonito o trabalho do saudoso também Rubens Barra, né, que era nosso cenário. E isso foi feito. E a cena que Jesus sai e ressuscita, né? A cena foi muito marcante dentro também das gravações. Não sei se a Denis lembra. Agora estou me recordando. Ele saindo do túmulo ressurreto e salvando todos nós, né? Tá certo. Maravilhoso. E durante o VT a gente pôde matar um pouco da saudade. Agora ele está em Borda da Mata, o nosso Lucas Bueno. Borda da Mata. Mas me disse que já está com saudades, né, que não consegue ficar. Acho que ele queria aposentar, mas acho que depois ele se arrependeu um pouco. Entendeu? Que figura maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, então, nós vamos para um rápido intervalo e na volta o último bloco nós vamos falar sobre o nosso futuro, o futuro da Associação do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje, Horácio Cabadeiro, diretor de operações da Rede Século XXI, e com o Denis Derquian, ator. Ele interpretou Jesus aqui na Rede Século XXI e temos 40 anos da nossa associação, Associação do Senhor Jesus. Voltamos ao último bloco do Ação Nacional. Hoje uma Ação Nacional muito especial, porque estamos celebrando aqui os 40 anos da Associação do Senhor Jesus. Eu estou aqui com Horácio Cabadeiro, diretor de operações da RS21 aqui da nossa associação, o Denis Derquian, ator que interpretou Jesus em dramaturgias. E no terceiro bloco nós vimos aqui alguns trabalhos, algumas cenas do Denis. E durante as nossas pautas, elas foram formadas no intervalo principalmente. E durante o intervalo, o Horácio chamou atenção porque várias novelas produzidas aqui na Associação do Senhor Jesus, elas foram passadas em outros países, né? Polônia, Guatemala, né? O Denis, você falou polonês, chinês, mandarim. Todas as línguas. Como é que foi essa história, Horácio? Graças a Deus, o Paduardo sempre andou pelo mundo, viajou muito e levou nossas dramaturgias para outros países. Principalmente a Última Semana e Ele Vive e O Filho Pródigo e parte do Evangelho foram traduzidos para inglês, passou nos Estados Unidos, é uma emissora católica lá, passou toda a série completa, foi traduzido para espanhol, passou em alguns países da habla hispana, foi traduzido para russo, para chinês, né, mandarim, e polonês, e também para uma língua indígena quechua, na Guatemala. Olha só que bacana. E também falando em reconhecimento, a Vida de Madre Paulina, que foi produzida aqui na associação, ganhou o prêmio Clara de Assis da CNBB. Sim, foi também um momento muito emocionante também, tive o prazer também de trabalhar nessa minissérie, nós fizemos isso e ganhamos, né? Não posso esquecer uma dramaturgia importante também que nós fizemos, foi a Travessia da Serra que Chora. Sim, foi uma dramaturgia na casa. Que foi feita também em parceria com outras emissoras aí de católica e foi muito marcante também dentro da casa. Realmente. Quanta coisa. Vamos lá, então vamos com mais história, então. O Ação Nacional de hoje está contando um pouco dos 40 anos da Associação do Senhor Jesus. E agora é hora da gente falar sobre o futuro. O que vem à sua mente quando você pensa no futuro? Muito do que a gente imaginava para o futuro já é realidade. Até carro voador já inventaram. E o celular então, hein?
Em um único aparelho a gente consegue fazer ligação, chamada de vídeo, ouvir música, fazer pagamentos, assistir vídeos. A internet abriu o mundo para nós e abriu a possibilidade para falarmos de Deus para muito mais gente. É um novo meio de poder levar a palavra de Deus. Então, a internet é o futuro, com certeza. Nós estamos nela já e vamos continuar nela. Porém, a produtora continua valendo, porque ela produz os programas, as minisséries, os seriados. A televisão veicula para todo o país. A internet veicula para o mundo. Se a internet veicula para o mundo já pode conhecer todo o conteúdo que produzimos aqui na Associação do Senhor Jesus. E tem muita gente nessa nossa família virtual. No canal do YouTube são mais de 1 milhão de inscritos. Nas redes sociais são milhares de seguidores. E pode acreditar, viu? Muitas mentes criativas pensam o dia todo em conteúdo para você que nos acompanha pelo site, aplicativos, redes sociais e tudo mais que a tecnologia permitir. Hoje, é uma grande tendência eu não ver mais a TV linearmente, como a gente fala, né? Ou seja, que hora que vai passar o programa tal? O programa tal começa a tal hora, então eu me sento, eu me frente à televisão para ver. Não, eu quero ver o programa e ele está disponível a hora que eu quiser. Né? Então esse é um outro aprendizado que nós estamos tendo de fazer uma programação não mais linear, mas a fazer programas onde eu possa disponibilizar para os nossos telespectadores, principalmente para os nossos sócios, que ele possa ver a hora que ele quiser. É muito importante ter sonhos, sonhar, visualizar o futuro, querer fazer aquilo que os outros não estão fazendo. É isso que nós queremos fazer para o futuro. O nosso futuro é dramaturgia. Nosso futuro é internet. Você ouviu o que o padre falou? Que é importante sonhar. E o sonho mais recente dele é ver a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus repleta de devotos. Então, essa ideia da construção da igreja, ela nasceu função, no fundo, do desígnio de Jesus. Isso não tenha dúvida. E dos incríveis testemunhos e milagres que estão acontecendo em função da novena. Logo, logo a igreja vai estar pronta. Mas e depois? O que o futuro reserva para a Associação do Senhor Jesus? 40 anos atrás, o padre Eduardo ouviu a inspiração divina e deu início a essa obra que anuncia a boa nova para o mundo. O que começou com uma carta enviada aos sócios se transformou na revista Brasil Cristão, na rede Século XXI, nas mídias digitais. Mas a missão, essa nunca mudou. As coisas mudam, mas qual é o objetivo da associação? Evangelizar, levar a palavra de Deus a todo ser humano. Então é isso que vai ficar, que é eterno, a palavra de Deus é eterna. E é isso que tem que ficar e levar para a associação sempre. A associação é isso. Vai vir coisas novas, tecnologias novas, vai vir tudo isso. Mas a essência, que é evangelizar, é isso que tem que ficar. Nesses 40 anos que passaram tão rápido, que eu vou ser sincera dizer para você, eu não vi passar, eu acredito na providência divina, no amor de Deus, e que esses 40 anos foram anos de bênçãos, de graças, de sacrifício, de oração, de renúncia, mas valeu a pena, porque a palavra de Deus foi divulgada, está sendo divulgada e queremos que ela seja muito, muito mais. Eu sou feliz, sou muito feliz por tudo que tem sido feito, mas desejo cada vez mais. Os jesuítas nunca estão contentes, querem algo para a maior glória de Deus. Não vamos ficar orgulhosos, mas vamos produzir muitos frutos, muito mais frutos. Horácio, o padre Eduardo disse aí, ele está muito feliz, está realizado, mas, ou não está, ele sempre quer mais, como jesuíta ele quer cada vez mais. Essa coisa ousada do padre, esse destemor, essa coragem de encarar desafios,
querendo cada vez mais, querendo crescer, e você falou algo importante, a essência, o objetivo de tudo isso, continuar evangelizando. Porque levar a palavra de Deus é eterna. Ela é a mesma ontem, hoje e sempre. Então, é isso que nós levamos. Então, como falei, vem tudo, muda tudo, mas é isso o principal. E o Padre Eduardo sempre fala, eu sou inquieto, eu quero mais, porque realmente o coração dele borbulha de querer levar essa palavra de Deus até os confins da terra. Você sabe que quando ele começou com essa ideia da igreja NEG e tal, eu acho que eu dei uma de Vicente, dei uma de Horácio, assim, falava, caramba, será que vai fazer? Eu estaciono meu poisézinho sempre ali perto e cada dia tem um negócio diferente, cada dia é algo que está crescendo. Realmente, esta coisa ousada do padre, ela não para, né? Não para. E a igreja Mãos Ensanguentadas, realmente participei desde o início lá, do pensar da igreja. E geralmente no começo foi assim, não vai ser difícil, complicado. Mas de novo. De novo. E agora é uma realidade já. Sim. Ela está aí em pé e crescendo cada dia mais. Mas isso vale lembrar que tudo isso graças aos sócios. As pessoas que acreditam também em nós, que são tocadas pelo Espírito Santo e acreditam em nós. Isso não podemos esquecer nunca, porque Deus agindo em nós e passando para as outras pessoas. Sim. Que é a essência nossa. Sim. E através da TV, né, que conquistou-se. A TV e o meio de comunicação como um todo, né? Sim. Como vimos, temos o padre fala do futuro, e o futuro é esse momento e o que virá. O futuro é agora e o que virá. Mas aí temos todas as tecnologias, todas as coisas com a palavra de Deus. Tá certo, o Horácio falou sobre o futuro. Denis, e aí para você, o futuro? Será mais 40 anos, mais 40 aqui da Associação do Senhor Jesus? Bom, eu só posso dizer ao padre Eduardo, à irmã Luísa, a todos que desde lá até hoje, né, vem nessa jornada, que é muito gratificante poder fazer parte, não do meu sonho, né? Sim. Mas estar no sonho de alguém e você vê esse sonho sendo concretizado a cada dia. Então, parabéns, Padre Eduardo, a Associação do Senhor Jesus, a TV Século XXI, e poder estar participando disso. É uma enorme alegria poder estar dentro desse projeto e poder presenciar tudo isso, né? Essa construção agora dessa igreja é uma coisa magnífica que a gente vê, como você falou, todo dia um tijolo a mais, uma coisinha a mais. Então, você poder participar desse sonho é muito gratificante. Muito obrigado. Horácio, para fechar, 4.000 pessoas a gente vai colocar nessa igreja? Com certeza, se Deus quiser. Serão 4.000 pessoas que estarão louvando e agradecendo a Deus pelas graças alcançadas. É um sonho, né? Nesse momento é um grande sonho. Mas o maior sonho do Padre que ele sempre fala é, o Padre Eduardo fala, eu quero levar Jesus até as pessoas. Sim. E ele fala, eu sou feliz porque eu posso levar Jesus às pessoas. E a igreja permite fazer isso presencialmente, mas também através dos meios de comunicação levamos para o Brasil e o mundo. Ah, que bacana. Gente, valeu. Olha, foi um momento muito bacana, de muitas histórias, de muita diversão, de muitos causos aqui envolvendo esses 40 anos da Associação do Senhor Jesus e que venham mais 40 anos, né? Mais 40, mais 40, mais 40 com essa missão de evangelizar. Denis, obrigado, boa sorte aí na sua empreitada, na sua caminhada e as portas do Ação Nacional aqui escancaradas para você. Muito obrigado. E vamos ter novidades aqui em breve. Eu não vou falar, porque eu não posso falar ainda. Mas em breve... Cabe uma ação nacional sobre essa novidade? Com certeza. Então, bacana. Muito já vamos agendar já. Aí. Horácio, valeu, obrigado. O que eu posso falar aí, muito obrigado. Você sócio, você amigo dessa obra e parabéns. Associação do Senhor Jesus. E continue trazendo suas fotinhas, hein? Gente, o Ação Nacional fica por aqui. Parabéns à Associação do Senhor Jesus por esses 40 anos evangelizando. Parabéns, irmã Luísa. Parabéns, Padre Eduardo. O Ação Nacional fica por aqui, prometendo voltar no próximo sábado, sempre com um assunto legal para você. Até lá!